Meu nome é David Lima Ribeiro, tenho 45 anos, sou casado, pai de 4 filhos. Eu sou especialista em sistemas, administração de empresa e condomínios. E aí, desde 2010 eu moro num condomínio aqui na região sul de São Paulo, da cidade de São Paulo. E fui 2 anos, por 2 anos eu fui conselheiro, participei do grupo gestor desse condomínio. Em 2015 eu recebi um telefonema de um outro condômino e ele me convidava para fazer parte então como subsíndico. Ia ter eleições, o subsíndico atual havia entregue o cargo e ele então falou o seguinte: por que você não aceita ser subsíndico? Você tem experiência, já trabalhou no conselho, a gente viu como você atua, participa do grupo de forma mais efetiva, sendo agora subsíndico. Eu fazia parte de uma equipe de desenvolvimento de sistemas da minha empresa, eu administrava empresas, eu não tinha tempo. Tempo, na verdade, é uma desculpa que eu queria dar, mas falar de tempo ia ser uma desculpa muito furada. Então, o que eu pensei? Eu vou logo falar para eles uma situação, vou criar uma situação que não vai ter como eles aceitarem que eu seja subsíndico. Então eu tive a seguinte ideia: eu vou falar para eles que só aceito ser subsíndico se os condôminos me derem carta branca para revisar todos os orçamentos que estavam sendo vistos na época e já tinham em mente uma empresa que iria ganhar para fazer a reforma do condomínio. Então eu falei assim: eu só aceito se eu puder revisar, com direitos de, se necessário for, cancelar e alterar, fazer outras pesquisas e alterar a empresa finalista desse orçamento, porque eu achava que estava muito caro esse orçamento. Mas eu sabia também que já tinha sido levado 3, 4 meses de pesquisa e que dificilmente os condôminos iriam aceitar eu fazer essa troca. Foi então que eu falei assim: eu vou sair dessa lançando essa condição, Mas, para minha surpresa, no dia seguinte eu recebi uma ligação. E essa ligação dizia o seguinte: olha, parabéns, você é o novo subsíndico do condomínio. Caramba, não teve jeito, tive que aceitar. E aí eu me lembro bem que naquela semana, passou uma semana, o síndico atual entregou o cargo. E 30 dias depois, uma nova eleição, eu estava assumindo o posto de síndico do condomínio onde eu morava. O que eu posso falar para vocês é que foi uma experiência muito bacana. E depois de um tempo, o resultado disso, de eu ter lançado esse desafio de revisitar os orçamentos, o resultado foi derrubar em 30%, ou R$135 mil, o valor inicial que seria aprovado para o novo valor aprovado de uma reforma bem executada que trouxe satisfação à melhoria para o condomínio. Por natureza, eu sou controlador. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, eu gosto de entregar um bom serviço e quando me comprometo, eu luto o máximo para fazer essa entrega. E eu não estava conseguindo isso estava me tirando sono. Era as pessoas reclamando, trazendo problemas de limpeza, problemas de manutenção, problemas de portaria. Eram vários problemas e todos esses problemas relacionados traziam para mim uma carga tão forte, eu me sentia extremamente incompetente. Foi então que, avaliando toda a situação, eu pensei: o melhor caminho com o grupo gestor, aumentar a equipe, dividir as tarefas de tal forma que todos possam participar dessa verificação de atividades. E assim a gente vai conseguir eliminar as reclamações. Mas da mesma forma que eu, que tinha minha empresa, não tinha tempo para estar no condomínio o tempo todo, o pessoal do grupo gestor também não tinha, eles tinham as atividades deles. E eles também não podiam estar acompanhando a todo instante. E com isso, as reclamações continuavam. Eu tinha que fazer alguma coisa e não estava conseguindo resolver. Isso me deixava extremamente triste. Reuni a terceirizada da época que cuidava da maioria dos serviços do condomínio. Ela fazia portaria, limpeza, pequenas reformas,
parte de manutenção, serviços de bomba d'água, antena, toda essa parte, câmeras, eles cuidavam de tudo isso. E eu tive uma reunião, apresentei para eles as reclamações dos condôminos, apresentei para eles as minhas angústias, as minhas tristezas, como eu estava me sentindo incompetente por eles não estarem conseguindo fazer o trabalho deles e estarem gerando reclamação sobre a minha pessoa. Eles se comprometeram a avaliar o que fazer e ali na reunião eu tive uma ideia. Eu falei, olha, façam um checklist diário. Vocês vão fazer um checklist diário e semanalmente vocês vão me enviar esse checklist para provar para mim que vocês fizeram o serviço. Pelo menos assim eu vou conseguir de alguma forma falar para os condôminos, olha, está sendo acompanhado e estamos fazendo o serviço. Porém, o tempo passou e se comprovou que aqueles processos que eles disseram que iria adotar também não estavam dando resultado. Chegou um momento que eu precisava de fazer algo diferente, porque tudo que eu mais prezava, o meu nome, a minha família, estava assim sendo denegrido. As pessoas me cobravam, às vezes pessoalmente, às vezes na frente da minha esposa, na frente dos meus filhos, até dos pequenos, e aquilo estava me deixando extremamente chateado e triste. Tudo que eu mais prezava estava sendo destruído. Foi então que surgiu a grande ideia: desenvolver um sistema que permitisse cadastrar as atividades de cada colaborador por localidade, gerando um checklist que permitisse que eu tivesse 100% de controle de que as tarefas estavam sendo bem realizadas, estavam sendo realizadas com excelência. E então eu teria a tranquilidade de tirar aquela carga, aquele peso que estava nos meus ombros e aquela tristeza que me consumia. Sim, esse projeto iria resolver os problemas. Procurei esse projeto no mercado, mas não havia nada igual ao que eu estava pensando. Então, reuni minha equipe de desenvolvimento e comecei a apresentar para eles o que eu queria, o que deveria ser feito. Montamos um projeto e fui apresentar a nova empresa que estava cuidando agora da terceirização dos serviços do condomínio para ver o que eles achavam. Para minha surpresa, eles ficaram maravilhados com o projeto e aceitaram fazer parte dele, bancando os custos iniciais, de forma que eles fossem os primeiros a utilizarem esse novo sistema e a trazer as garantias que eu tanto queria para o condomínio. Apresentei a ideia à terceirizada que cuidava dos serviços naquele momento do condomínio. Ela então avaliou, achou o projeto maravilhoso. Eles perceberam que poderiam ter controle de 100% das atividades dos seus colaboradores. Eles conseguiriam então fazer com que eles fizessem essas atividades conforme o treinamento que eles davam. E perceberam ainda que seria possível zerar as reclamações devidas e ter informações necessárias para provar que o trabalho estava sendo feito com excelência, além de dobrar o tempo do supervisor diária para verificação das atividades. Eles tinham certeza de que isso iria melhorar bastante a gestão dos serviços para a empresa deles e que trariam para mim essa garantia, essa tranquilidade de que os serviços estavam sendo bem feitos. Então aceitaram a fazer parte do projeto e ainda a bancar os custos iniciais do projeto. Sabe, depois desse período com eles, eu comecei a conversar com várias pessoas a respeito do projeto. Eu estava empolgado. Falei com amigos, falei com outros síndicos, falei com pessoas que moravam em condomínios e todos eles, sem exceção, tinham as mesmas dores que eu, passavam pelos mesmos problemas de serviços não realizados, de reclamações constantes dos problemas que haviam com as terceirizadas ou com a falta do serviço sendo feito com excelência conforme prometido pelas empresas. Foi então que eu percebi que uma ferramenta dessa tão boa como tinha sido pensada, não podia ficar só para mim. Não podia ser egoísta a ponto de guardar ela só para atender o meu problema. Eu precisava compartilhar essa,
essa ferramenta para outras pessoas. Foi então que desenvolvemos uma forma de apresentar ela ao mercado. O sucesso estava garantido.